Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês e tá começando mais um vídeo novo aqui no canal, né? Bom, esse vídeo é a continuação do hype criado aí pelo filme do James Gunn com o nosso querido Superman, né? Isso aí, no dia 5 de julho agora, quinta-feira, vai chegar no cinema o tão aguardado Superman Legacy, dirigido aí pelo nosso querido James Gunn, que promete ser o acontecimento cinematográfico do ano de 2025, né? E aí, em virtude desse hype todo, eu gravei um episódio lá no Mensagem na Garrafa Podcast com especulações e expectativas sobre o que a gente pode esperar desse filme dirigido pelo James Gunn, né? E aí eu falei de teorias as mais mirabolantes, sobre possíveis arcos narrativos com a multidão de personagens que a gente viu ali no trailer, né? E aí eu me permiti especular, né, sobre o que a gente pode esperar desse filme do James Gunn, né? Mas ao mesmo tempo em que eu especulei sobre o que a gente pode esperar desse filme do James Gunn, eu falei também de livros, filmes, animações e músicas em que o Homem de Aço é o protagonista dessas obras, né? Porque, cara, o Superman é muito mais do que um herói nascido nos quadrinhos e que é amado por todos os nerds do mundo todo. Superman é um ícone, Superman é um símbolo que já habita o imaginário das pessoas, né? É um personagem que habita o imaginário coletivo, né? O inconsciente coletivo das pessoas é povoado pelo Superman. O Superman é um paradigma, né? É um exemplo, é um modelo de herói que a gente tem na modernidade hoje, né? Não tem como a gente falar sobre a figura do herói moderno sem falar do nosso querido Homem de Aço, sem falar do Superman. E aí eu falei no podcast sobre essas obras, né, em que é retratada a parte da mitologia do Superman, né? Só que eu fiz questão de não citar quadrinhos essenciais do Superman, né? O que a princípio pode parecer um crime grave, né? Afinal de contas, Superman é um personagem nascido nos quadrinhos e eu não falei de quadrinhos essenciais para conhecer a mitologia do Superman no podcast, né? Mas aí eu deixei para falar sobre os quadrinhos essenciais do Superman no vídeo de hoje, né? Que você está conferindo aqui agora, né? Então, esse é o tema do vídeo de hoje, né? Quadrinhos essenciais para você conhecer a fundo a mitologia do Superman, a mitologia do Homem de Aço, esse que é o maior herói da modernidade, para você não só conhecer a personalidade desse herói, né? Conhecer as características desse herói, o que faz com que o Superman seja um herói tão especial, né? Mas também para você criar uma expectativa, para você entrar no hype para o filme do James Gunn que vai sair aí no próximo dia 5 de julho, quinta-feira, nessa semana que está se iniciando agora. Mas vamos ao que interessa, vamos aqui falar sobre quadrinhos essenciais para você conhecer o Superman, né? E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né? Eu vou falar aqui de sete quadrinhos essenciais para você conhecer o Superman, né? 4 desses quadrinhos que eu vou falar aqui, eu não tenho exemplar físico aqui comigo, infelizmente. Eu cheguei a ler alguns deles, né? Procurei na internet, mas eu não tenho aqui o exemplar físico para vocês. Eu só tenho 3 desses quadrinhos essenciais que eu vou falar aqui. E o primeiro quadrinho que eu gostaria de citar aqui para vocês, meus amigos, é o Superman número 2, lançado lá em 1939. Por que esse quadrinho é tão especial, né? Porque nesse quadrinho é a primeira vez que a gente vê o país fictício da Borávia, que vai ser retratado lá no filme novo do Superman que vai sair agora. Então, a Borávia é um país fictício que, nesse quadrinho de 1939, é um país que está passando por um momento de guerra civil. E aí aparece um magnata industrial da indústria de armas, né, que quer vender armas para os dois lados que estão em guerra na guerra civil na Borávia. E se ele conseguisse fazer esse plano acontecer, né, de vender armas tanto para um lado quanto para outro,
as pessoas iriam se matar à torto e à direito nessa guerra civil da Borávia, e aí o Superman tem que intervir, não só para impedir a venda de armas, como também para dar fim à guerra civil que estava se alastrando pela Borávia, né? Então, cara, essa vai ser a primeira vez que a gente vai ver a Borávia retratada num filme live action do Superman. A expectativa tá lá nas alturas. E se você quiser conhecer a origem da Borávia, né, a primeira vez que a Borávia apareceu nos quadrinhos do Superman, procura lá, Superman número 2 de 1939, que é a minha primeira dica que eu deixo aqui para vocês, né? A segunda dica, meus amigos, é o quadrinho intitulado Superman As Quatro Estações, que é um quadrinho sensacional que mostra o seguinte: a infância e a adolescência do Superman em Smallville foi vital para a constituição da moral do Superman. Se o Superman é um exemplo de virtude, de moral, de justiça, que se preocupa com as outras pessoas, que procura ajudar sempre as outras pessoas, foi por causa dessa formação familiar que ele teve naquela cidadezinha do interior chamada Smallville. E essa história em quadrinhos, Superman As Quatro Estações, retrata justamente isso, cara. A juventude do Superman, né? Tem lá as quatro estações, né? Até a vida adulta. Mas a gente vê lá o Superman criança brincando com as outras crianças. A gente vê o Superman descobrindo os próprios poderes. A gente vê o Superman passando pela crise da adolescência e tendo lá o amparo emocional dos pais dele, né? do Jonathan e da Martha Kent, que foram vitais para construir a moralidade do Superman. Não é possível pensar a moralidade do Superman sem pensar nesse convívio familiar com o Jonathan e a Martha Kent em Smallville. E esse quadrinho é simplesmente maravilhoso para retratar isso, né? Então, fica aqui a minha segunda dica, Superman As Quatro Estações. A terceira dica de quadrinho essencial do Superman que eu gostaria de indicar aqui para vocês é Superman Reino do Amanhã. E aí não é mais o Superman jovem, adolescente, descobrindo os próprios poderes. Não, já é um Superman envelhecido, decadente, aposentado. O Superman resolveu abandonar a trajetória dele como super-herói, né? Já é um Superman aposentado, recolhido lá na Fortaleza da Solidão. Só que aí começam a aparecer um monte de personagens, né? Um monte de super-heróis com uma moralidade completamente distorcida. É um mundo sombrio que ele está vivendo, um mundo decadente, um mundo distópico, com super-heróis com moralidade duvidosa. E aí o Superman sente que ele tem que fazer alguma coisa para consertar o mundo, para trazer de volta a esperança para as pessoas. E aí, mesmo idoso, mesmo com uma idade avançada, com cabelo branco, mesmo aposentado, ele veste de novo o manto de super-herói que ele sempre usou ao longo da vida dele para combater esses super-heróis com essa moralidade destrutiva, pouco construtiva, aqueles heróis sem esperança que estavam vivendo nesse mundo distópico. E aí o Superman é o grande símbolo da esperança nesse quadrinho Superman Reino do Amanhã, que é soberbamente desenhado. O desenho dele, o traço dele é magnífico, é impressionante. Cara, é como se você tivesse dado vida ali para um filme live action do Superman, né? O traço é muito realista, o desenho é muito legal e principalmente é uma excelente história do universo do nosso querido Homem de Aço. Então fica a minha dica aqui, Superman Reino do Amanhã, para você dar uma conferida aí, porque é justamente esse o maior símbolo do Superman, né? Superman é um símbolo de justiça e principalmente um símbolo de esperança. E é exatamente isso que ele vem trazer para as pessoas nesse quadrinho Superman Reino do Amanhã. Ele vem trazer esperança para um mundo decadente, um mundo distópico, um mundo com super-heróis sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma, né? Então é um quadrinho maravilhoso que eu recomendo aí para você dar uma conferida. E aí,
a gente tem o quarto quadrinho que eu vou indicar aqui para você, que é Superman Grandes Astros. Cara, Superman Grandes Astros também tem uma adaptação para animação, né? Que é bem legal também, né? E aí, cara, é uma história sensacional do Superman, em que, assim, ele vai flertar com a questão mais humana de todas, que é justamente a mortalidade, cara. Durante uma missão no Sol, o Superman acaba sendo contaminado pela radiação do Sol, né? A radiação solar é uma das maiores fontes de energia do Superman, né? Toda vez que o Superman tá machucado, tá ferido, ou alguma coisa de ruim acontece que enfraquece o Superman se deixa banhar lá pelos raios solares, e os raios solares renovam a energia dele. Só que nessa história em particular, a radiação solar vai prejudicar o Superman, vai tornar o Superman doente. Superman com câncer, cara. Olha aí a metáfora para o câncer, que é uma doença super triste, é uma doença difícil de lidar. Se você tem um parente que já padeceu de câncer, né, que se curou de câncer, que passou pela experiência do câncer e sobreviveu para contar a história, você entende muito bem o que eu estou querendo dizer. Mas aí nesse quadrinho, o Superman vai adoecer mortalmente por conta da radiação solar. E aí, quando ele percebe que a vida dele está caminhando para o final, ele pensa e fala, cara, eu vou fazer tudo que eu não fiz ao longo da minha vida. E aí ele se declara para Lois Lane, abre a identidade secreta dele para Lois Lane, traz os amigos dele para a Fortaleza da Solidão, ao mesmo tempo que enfrenta o maior vilão de todos da história do Superman, que é o Lex Luthor, né? Quando o Lex Luthor descobre que o Superman está se sentindo abatido por conta da sensação de mortalidade do próprio Superman, ele resolve explorar essa fraqueza para vencer definitivamente o Superman, né? Então é uma história super tocante, em que a gente tem ali o Superman humanizado, cara. Por quê? É o Superman lidando com a questão humana por excelência, que é a mortalidade, que é a certeza da mortalidade. É aquele tipo de história que no final você chora de emoção, cara. Então fica a minha dica aqui, Superman All Stars, né? Superman Grandes Astros, para você dar uma conferida aí. E aí a gente vai para a quinta indicação de quadrinho essencial para você conhecer a mitologia do Azulão, e esse quadrinho eu já tenho aqui para mostrar para vocês, que tá aqui, deixa eu pegar, só um instantinho, vamos lá. E o quadrinho em questão, gente, é esse aqui, ó. Não sei se está dando para ver direitinho aí para vocês, né? A Morte do Superman, cara. Esse quadrinho, na época que foi lançado, causou um furor, uma comoção mundial, né? Porque o próprio título já diz, né? A Morte do Superman. E aí eu até cheguei a comentar no podcast, né? Nesse quadrinho aqui aparece o Doomsday, que é o Apocalipse. O Apocalipse é um monstrengo extremamente forte, brutal e psicopata, que tem uma obstinação em matar o Superman. Na verdade, o Apocalipse é obstinado, né, obcecado com a destruição de maneira geral. O Apocalipse é um vilãozão super forte, overpower, que tem como motivação principal a destruição pela destruição. Então, se ele passar numa cidade, ver uma cidade inteirinha lá, as pessoas felizes, ele vai botar a cidade abaixo por mero prazer, sem propósito nenhum, sem motivação maior nenhum, né? O propósito do Apocalipse é simplesmente destruir pelo prazer de destruir. E aí, a Liga da Justiça avista pela primeira vez o Apocalipse, né? Tenta lutar contra o Apocalipse dá um pau nos membros da Liga da Justiça, até que o pessoal da Liga da Justiça resolve chamar o Superman para resolver a situação. E o Superman apanha pra caceta nesse quadrinho. E aí você sente realmente a fragilidade do Superman, né? A gente tem o Superman como o herói invencível, né? Ninguém vence o Superman na porradaria. Mas aí o Apocalipse é um oponente à altura, cara. E a tal ponto que ele consegue matar o Superman aí. Mas aí eu vou deixar para você dar uma conferida nesse quadrinho, que é sensacional, que causou uma comoção imensa quando foi lançado. E fica a dica aí para você conhecer
não só os pontos fortes, mas também as fragilidades do nosso querido Homem de Aço. Então fica a dica aí, A Morte do Superman, para você dar uma conferida. O próximo quadrinho do Superman foi uma coisa simplesmente inusitada, que eu descobri completamente por acaso ao longo da minha faculdade de filosofia, que um amigo meu trouxe lá para ler, e eu fiquei impressionado porque esse quadrinho é um grande what if de Superman, né? Um e se do Superman, né? Que é Superman entre a foice e o martelo, cara. Cara, esse quadrinho aqui é sensacional, mano. Cara, se você quiser aprender muito até sobre a história da humanidade durante a Guerra Fria, recomendo esse quadrinho aqui, porque é recheado de referências históricas, é recheado de personalidades da história da humanidade durante o século XX, durante a Guerra Fria. Aparece o Stalin, tem menções a Lenin, a Moscou na época do comunismo, a como era a vida das pessoas na época do comunismo na União Soviética. E o plot da história é justamente esse, né? E se o Superman, e se a nave do Superman tivesse caído na União Soviética e não no Kansas, nos Estados Unidos? E aí, cara, o Superman é transformado na arma mais eficiente da União Soviética. A maior arma de todas da União Soviética não é uma arma nuclear. A arma da União Soviética se chama Super-Homem, cara. E aí, durante a Guerra Fria, né? Desculpe. Durante a Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos descobrem que a União Soviética tem um super-homem como arma, aí os Estados Unidos pensam, cara, a gente tem que dar um jeito nisso. E aí o Lex Luthor se torna o herói americano por excelência. Cara, é um quadrinho sensacional que eu recomendo para vocês aí. Superman entre a foice e o martelo, que é um grande what if do nosso querido Homem de Aço, do nosso querido Azulão, e é um exercício imaginativo muito legal de a gente acompanhar, né? O desfecho dessa história é simplesmente mágico. Eu achei essa história em particular simplesmente fantástica e eu recomendo aí para vocês uma edição muito bonita em capa dura aqui da Panini, né? Muito legal essa edição aqui em particular. Então recomendo aí para você Superman entre a foice e o martelo. Então vamos agora para minha última indicação de quadrinhos essenciais do Superman para você conhecer, para você se familiarizar com a mitologia do Superman e também entrar no hype pro filme Superman Legacy, dirigido aí pelo James Gunn, que é, cara, o meu quadrinho favorito de Superman de todos os tempos, cara, que é esse aqui, ó. Essa preciosidade aqui, ó. O que aconteceu ao Homem de Aço? Cara, esse quadrinho foi lançado na época lá porque é o seguinte, né? Tinha acontecido a crise das infinitas terras e o pessoal queria dar um grande reboot no universo DC, né? E aí eles tentaram dar um reboot em todos os heróis da DC naquela época, né? E aí eles pensaram, cara, vamos dar um desfecho para esse arco da crise das infinitas terras. Vamos imaginar aqui, e se a gente escrevesse realmente as duas últimas histórias do Superman de todos os tempos? Se a gente quisesse encerrar definitivamente o personagem do Superman, como seriam as duas últimas histórias do Superman? E aí eles chamam ninguém menos, cara, que o Alan Moore para escrever essa história. Porra, é um cara desse quilate para escrever as duas últimas histórias do maior herói da modernidade? Cara, é um evento que a gente tem que celebrar e tem que revisitar esse quadrinho fenomenal de tempos em tempos, né? De tempos em tempos eu tiro uma horinha para reler esse quadrinho que é o meu favorito, né? E aí na história, né, o Superman aposentou, né? O Superman não existe mais nesse mundo, né? E aí chega um jornalista na casa da Lois Lane, né, para conversar com ela, né, para entrevistar ela sobre, afinal de contas, o que aconteceu ao Homem de Aço, né? Por que o Superman decidiu largar a capa e o uniforme e deixar de ser o super-herói que ele era, né? Quais foram os acontecimentos que levaram
a essa decisão do Superman, né? Então, é uma história com um lirismo muito grande, com uma carga emotiva muito grande. É uma história com uma riqueza de detalhes muito grande. Ele passa por grande parte do panteão de vilões do Superman nessa história do que aconteceu ao Homem de Aço. E aí a gente tem lá depois uma história em que o Superman encontra o Monstro do Pântano, que também é outro personagem muito caro ao Alan Moore, e a última história, né? Tem 3 histórias nesse quadrinho aqui, que são as 2 histórias do Superman, né? Que conta por que o Superman decidiu abandonar a capa vermelha, o uniforme de super-herói. E aí tem a última história, né? Que é Para o Homem que Tem Tudo, que eu já cheguei a mencionar lá no podcast, né? Então, cara, esse quadrinho aqui é sensacional, recomendo a vocês que deem uma lida nele. E cara, é para se apaixonar pela mitologia, por toda a riqueza desse cara que é o maior herói da modernidade. E a expectativa para esse filme do James Gunn tá lá nas alturas. Então, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui. Deixa lá o C, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para ficar por dentro sempre que tiver novidade. E para o alto e avante, que vem o dia 10 de julho com o filme Superman Legacy sob o comando do nosso querido James Gunn. Então, eu agradeço a todos vocês e vou ficando por aqui. Abraço e até a próxima!